Volkswagen Polo 1.6 2004, ainda é uma boa compra? Vem comigo! Salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira. Hoje eu vim fazer uma avaliação de rodagem com o Polo 1.6 2004. Vamos falar de diversos aspectos sobre rodagem importantes, como desempenho, estabilidade, conforto, tudo que você precisa saber antes de comprar um carro como esse. Então vamos fazer essa avaliação? Vem comigo! Bom pessoal, vamos dar uma volta então com o nosso Polo 1.6 2004, ver como esse carro se comporta então aqui dirigindo. Primeiramente, os bancos eles são relativamente estreitos, então principalmente em viagens longas e quem tem costa mais larga vai sentir um pouco de desconforto, né? A espuma do banco em si ela é boa, mas realmente o banco ele é muito estreito. A gente percebe que realmente ele deveria sim ser mais largo para proporcionar até um pouco mais de conforto, principalmente em viagens aí maiores, né? Viagens mais distantes. Peso do quilo, 1.082 kg, então é um carro relativamente leve. Permite reboque, tanto com freio quanto sem freio, de 400 kg. E ele ainda tem uma carga útil de 498 kg. Velocidade máxima desse carro é de 180 km por hora, ou seja, um motorzinho 1.6 que responde bem, anda bem. Faz seu 0 a 100 em apenas 11,4 segundos. Lembrando que esse ano o carro ainda ele não é flex, roda apenas com gasolina. Comentando um pouco do consumo, 8,4 km por litro. O carro faz aí na cidade, chegando aí nos seus 13,5 km por litro aí na rodovia. E é curioso porque quando o carro se tornou flex ele ficou mais econômico aí na gasolina, olha que interessante. Mas ele se tornou flex apenas na reestilização. Essa carroceria aqui, o carro sempre foi com motor apenas a gasolina. É um carro que ele tem um desempenho muito bom, realmente você pisa e ele responde de uma forma muito rápida. O freio de mão desse carro é muito bom, realmente você puxa, ele segura muito bem. O carro ele tem um desempenho bem interessante, mesmo com o ar-condicionado ligado. Vou pisar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. Tentar dar uma aceleradinha aqui, ó, 40, 60. Então aqui tem uns radares, não dá para pisar muito, mas olha pessoal, 60 por hora aqui o carro desempenha muito bem. Se você realmente quiser dirigir de uma forma mais esportiva, você consegue. E algo que a gente percebe muito nitidamente também, né? Esse carro ele tem uma relação, as relações de marchas são muito curtas, o que privilegia mais essa sensação de esportividade do que propriamente economia. A vantagem é que o carro sempre está muito ágil para a cidade. O problema é que ele sempre está trabalhando aí em alta rotação, né? Como ele trabalha em rotações mais altas aí, isso acaba incomodando um pouco, ele acaba sendo um pouco ruidoso aí, mas ao mesmo tempo a vantagem é porque você tem um carro sempre à mão aí, sempre muito ágil na cidade. Esse carro também foi lançado na versão com motorização 1.0. Durou muito pouco porque veio que 1.0 era muito pouco motor para um carro desse peso. Bom pessoal, olha que curioso, o motor 1.6 ele é mais econômico na cidade, enquanto 1.0 é mais econômico na rodovia. Vale lembrar que 1.0 ele acabou saindo aí por um tempo, mas por pouco tempo é que ele acabou sendo vendido. Esse carro tem um desempenho muito bom, a gente acelera, como eu mostrei para vocês, realmente ele responde muito rápido aqui, você consegue dirigir de uma forma mais esportiva. A desvantagem, né, é que o carro ele acaba tendo uma relação de transmissão muito curta, e a desvantagem é porque você acaba consumindo mais combustível, o motor acaba trabalhando sempre em alta rotação, ou seja, mais ruidoso também. Mas a vantagem é que o carro é um carro sempre ágil, principalmente aí na cidade. Ele tem uma suspensão muito bem acertada, ele consegue passar um conforto na medida certa, ao mesmo tempo que a suspensão não fica molenga,
que você não tem aquela sensação de carroceria rolando. Então esse equilíbrio aí ficou muito legal aqui para esse carro. Esse carro tem uns rangidos, né, irritantes, que é muito comum, acontece principalmente a carroceria. Alguns alegam até que com o tempo as soldas acabam soltando um pouco e fica com ruído chato. Também é muito comum críticas, principalmente ruídos na parte da pastilha e disco de freio. Então o disco ele freia bem, né, então no geral ele não é ruim, mas se fosse isso na traseira realmente seria melhor. Mas acaba tendo muito ruído, né? Então o freio não por sua falta de eficiência, mas principalmente pelos ruídos causados. E é curioso aqui, a gente falou da relação de transmissão, a partir da versão Flex, o carro começou a ter relações de transmissões mais longas, privilegiando também um pouco mais também o consumo de combustível, não apenas totalmente aí o desempenho ou a esportividade que nem tinham esses primeiros modelos aqui, né? Ar-condicionado consegue sim dar conta do recado. Pra você ter uma ideia, estamos hoje num dia que está marcando 36 graus lá fora. E a temperatura aqui interna, a gente conseguiu deixar o mais fraco possível. Realmente ele está conseguindo refrigerar. Está sendo bom. E mesmo assim o interessante é que não perde aquele desempenho. Nossa, como o carro fica fraco. Não, acaba perdendo sim um pouco de desempenho, mas não é nada absurdo não. O carro ele tem uns engates precisos e também muito fáceis. É isso que dá essa certa sensação de esportividade, que é muito elogiado não só no Polo, mas no geral em todos os carros da Volkswagen. O carro tem uma boa posição de dirigir também, que acaba agradando a maioria das pessoas. Essa direção ela é eletro-hidráulica. A partir de 2004 veio apenas a hidráulica, que é melhor. A eletro-hidráulica, infelizmente, é uma direção, ela é leve, ela é precisa, muito boa para manobra, mas infelizmente ela tem um custo de manutenção muito alto. E o problema dela também é porque as peças de reposição são importadas, o que dificulta inclusive encontrar as peças, e quando você as encontra é um valor bem salgado. Então eu prefiro as versões aí pós 2004, que já veio com uma direção totalmente hidráulica e não mais eletro-hidráulica. O custo de manutenção dela é muito mais interessante. Algo que você precisa se atentar se você tem um carro desse é em relação à suspensão, pessoal. Pois é, o carro tem uma suspensão frágil, né? Então, uma suspensão frágil e muito ruidosa. É muito comum você ouvir barulhos aí no Polo. Esse daqui, o seu Antônio, proprietário do carro, ele arrumou, então a suspensão desse carro ficou muito boa. Mas é muito comum, infelizmente, grandes reclamações de ruídos na suspensão. Então, quando for comprar um, se atente a esse detalhe. É um carro, como eu falei para vocês, que ele anda bem, mas por andar bem ele tem a contrapartida, consome bem também. Infelizmente não é um carro econômico, como eu passei para vocês os dados aí de consumo. Na rodovia, como ele não tem sexta marcha, também ele não consegue ser tão econômico. E na cidade também, né, como nós temos muitas subidas e descidas, paradas, dificulta ser muito econômico. Mas você tem um carro com bom desempenho. Se você realmente quer um carro completinho com bom desempenho, um carro com um ótimo custo-benefício, com manutenção barata, realmente o Polo pode ser uma excelente opção para você. Vamos lá então para as nossas conclusões finais. Pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Vale a pena? Vamos manter um papo aí sobre isso. Esse Polo é uma boa compra ou tem algum concorrente que é mais interessante? E aproveite e veja também a avaliação completa que nós fizemos desse carro. Falando dos pontos positivos, negativos, custo de manutenção, tudo que você precisa saber aí antes de comprar esse carro. Bom, queria agradecer imensamente meu amigo seu Antônio. Obrigado, seu Antônio, por ter emprestado o carro para a gente poder fazer a avaliação. Esse carro está sendo vendido por apenas R$25 mil. É uma ótima opção, principalmente para quem está começando. O interior do carro foi todo renovado, parte de banco também, ali o volante foi colocado couro, enfim, toda a suspensão é revisada, o carro realmente está em ótimas condições a toda a prova. Ficou interessado? Manda e-mail para mim que a gente vai bater um papo aí sobre ele. Você vai comprar um carro usado, mas tem medo de comprar aquele carro que passou por alagamento, carro que foi batido ou com problema sério mecânico? Não corre esse risco. Participe do meu projeto Carro Sem Estresse, onde de forma muito prática e objetiva eu vou te ensinar a avaliar um carro. Estrutura, pintura, parte mecânica, elétrica, eletrônica, diversos componentes aí. E você ainda vai ganhar um checklist para facilitar. Mas caso mesmo assim você queira que eu avalie para você, não tem problema. Manda e-mail para mim no gtcarschool@gmail.com que eu posso fazer essa avaliação ou caçar o carro de acordo com as suas necessidades. Acompanhe sempre a gente nas redes sociais, GT Car School, YouTube, Instagram, Kawaii e TikTok. Sempre com dicas muito práticas de locação, também entretenimento,
avaliações, enfim, muito conteúdo aí para o seu dia a dia. Muito obrigado, pessoal, por ter ficado comigo até aqui. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu!